paz de Deus, eu gostaria de estar fazendo uma oração e logo em seguida vamos cantar. Vamos lá. Senhor Jesus, abençoa, meu Deus amado, a vida de cada um, Senhor Jesus, que está escutando essa palavra, Deus. Oh, Deus, abençoa nesses 4 cantos da terra, para que todos escutem sua palavra, Deus. Cura, Senhor Jesus, abençoa as pessoas para que não peguem esse vírus, Deus. Coloca na cabeça dessas pessoas para não sair de casa e se prevenir. Em nome de Jesus, amém. A oração é a chave da sua presença que abre a porta e me leva ao encontro do teu coração. Foi na oração que eu achei um tesouro de maior valor. Descobri que sou filho do Rei, tão precioso é o seu amor. Eu vou te buscar, eu vou te adorar, diante do trono eu vou dançar, dançar, dançar. Eu vou te buscar, eu vou te adorar, diante do trono eu vou dançar, dançar, dançar. Glória a Deus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Nós já estamos com muita saudade de vocês, de poder ver, de poder abraçar, mas eu creio que logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder se ver, vai poder se abraçar e vai ser muito legal. Hoje a gente vai falar sobre a lição número 2, que nós estamos falando sobre a igreja, a casa de Deus. Na lição 1, nós aprendemos sobre a casa de Deus, um lugar de comunhão. E agora nós vamos falar sobre a lição 2, onde nós vamos aprender que a casa de Deus é uma casa de oração. E para o versículo memorizando desta semana, nós vamos estudar o que está em Isaías, capítulo 56, versículo 7, só a partezinha B, onde diz assim: pois minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Que coisa bonita, né? Vamos ler de novo? Pois minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versículo 7. Muito bem, né? Na nossa lição de hoje, nós vamos ver que a casa de Deus é uma casa de oração. Nós podemos vir à casa do Senhor para nos reencontrarmos com os nossos amigos, para vermos os nossos amigos que nós tanto gostamos, mas também é muito importante que a gente entenda que a casa de Deus é um lugar onde nós podemos orar, onde nós podemos falar com o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus, quando ele veio para essa terra, ele veio com uma missão, que era se entregar naquela cruz em nosso favor, né? Pelas nossas vidas, em amor a nós. E quando Jesus veio a esse mundo, já haviam algumas profecias que haveriam de se cumprir, algumas coisas que ele deveria fazer. E uma dessas profecias era que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Então foi isso que aconteceu. Jesus, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e as pessoas jogavam as suas túnicas, os seus véus, para que o jumentinho passasse naquele cortejo. E quando tudo aquilo acabou, Jesus ele foi até o templo e ele chegando lá ficou muito triste, porque o que ele havia encontrado lá não eram pessoas orando, porque a casa do Senhor era um lugar santo, um lugar consagrado, mas as pessoas estavam fazendo
comércio naquele lugar. As pessoas estavam vendendo e comprando as suas mercadorias naquele lugar. Então Jesus ficou muito, muito irado e expulsou todo mundo de lá. E então, depois que ele havia expulsado todo mundo, Jesus se manteve naquele lugar. E as pessoas quando souberam que Jesus estava em Jerusalém, elas correram para o templo. Muitos cegos, muitas pessoas paralíticas. E a Bíblia nos conta que Jesus curou todas elas. E entre essas pessoas que estavam naquele lugar, junto com o Senhor, estavam muitas crianças. E as crianças começaram a louvar ao Senhor. E Jesus disse que o perfeito louvor saía daquelas crianças. Como é bonito, né? Então, crianças, vocês devem entender que de vocês sai o perfeito louvor. Um louvor que agrada ao Senhor, um louvor perfeito. Então, quando vocês pensarem em cantar alguma coisa do mundo ou louvar ao Senhor, lembre-se que louvar ao Senhor, para Ele é maravilhoso, para Ele é considerado perfeito. Paulo, na sua carta aos Efésios, escreveu e nos deixou que a oração ela tem que ser constante em todo o tempo. Nós podemos orar na igreja, nós devemos orar na igreja, mas Paulo também nos ensina que em todo tempo nós devemos estar em oração. Mas como nós devemos orar todo o tempo? Nós podemos orar no Espírito. Paulo diz que com a nossa mente nós podemos orar o tempo todo. Mesmo quando nós não estivermos na nossa casa, quando nós não estivermos na igreja, nós devemos orar. E nós podemos orar em qualquer lugar. Seja na rua, indo para o trabalho, indo para a escola, em todos os lugares nós devemos estar com a nossa mente ligada no Senhor. Em todos os momentos. Quando você estiver lá na sua escola e tiver que fazer uma prova e está difícil, aí você pode perguntar, fechar os seus olhos e na sua mente você vai dizer para o Senhor Jesus, me ajuda a lembrar o que eu estudei, me ajuda a lembrar aquilo que eu passei tempo, né, que eu me empenhei em estudar. Mas você tem que lembrar também que Jesus ele vai te ajudar a lembrar daquilo que você estudou. Não adianta você não estudar e chegar na hora e você pedir para Deus te ajudar. Você só vai lembrar daquilo que você estudou. Como você pode lembrar de algo que você nunca viu, não é verdade? Então, crianças, nós devemos sempre lembrar, oração o tempo todo. Oração na casa de Deus, oração na nossa casa. Junto com o papai, junto com a mamãe, sozinhos nos nossos quartos, nós devemos ter um momento de oração com o Senhor, porque oração é falar com Deus. Nós, quando conhecemos pessoas novas, novos amigos, quando chega alguém novo na escola, ou até quando muda alguém do lado da nossa casa, nós queremos conhecê-los, não é? E como nós fazemos isso? Nós vamos conversar com essa pessoa. E em conversando, nós vamos entendendo quais são as coisas que ela gosta, do que ela não gosta, de onde ela veio, quantos anos ela tem, qual o nome dela, não é verdade? Nós conhecemos a pessoa quando nós falamos com ela. E assim é Jesus. Jesus, ele nos conhece, mas ele também quer que nós conhecemos ele. E como nós vamos fazer para conhecê-lo? Falando com ele, orando a ele, né? A oração, ela tem que ser todos os dias, ela tem que ser constante em nossa vida. E nós podemos orar em qualquer lugar, né? Como Paulo disse, nós podemos orar o tempo todo, com na nossa mente, orando no Espírito. A nossa oração, ela deve ser sempre sincera ao Senhor, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe quando nós estamos falando verdade, Ele sabe o que nós queremos, Ele sabe o que nós precisamos. Então não adianta nós chegarmos para o Senhor e dizer que nós gostamos ou queremos de algo quando não é verdade, porque o Senhor conhece. Até mesmo antes de nós falarmos, o Senhor sabe do que nós precisamos. Antes da palavra vir à nossa boca, o Senhor já sabe o que a gente vai falar. É muito importante que a gente seja muito sincero com Deus, que seja verdadeiro. As nossas palavras, elas podem ser muito simples, mas elas têm que ser verdadeiras. Então, para encerrar essa lição 5 de hoje, que fala da casa de Deus, é uma casa de oração,
Vamos orar? Paz de Deus, gente. Eu vou estar fazendo a oração final, que o Senhor Jesus possa ter falado ao coração de cada um através dessa palavra. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela sua presença, Senhor Jesus, pela sua palavra, Senhor Jesus, que o Senhor tem concedido aos nossos corações, Pai. Que nós possamos ter sido tocados, Senhor Jesus, e abençoados e alimentados pela sua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que esteve assistindo, Senhor, está assistindo, Senhor, esses estudos, Senhor Jesus, que nós possamos ser abençoados cada dia mais, Senhor, principalmente nesses dias de pandemia, Senhor Jesus, que nós possamos estar buscando o seu nome cada vez mais, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor, é o que te pedimos, não só hoje, mas para todo sempre, Pai. Amém. Vamos louvar? Vamos? O telefone do céu é a oração.